Boa noite, meus amados, graça e paz. Vamos daqui a pouquinho iniciar o nosso estudo sobre casais. Hoje o nosso assunto vai ser sobre como o nosso casamento pode sobreviver a esta pandemia. Eu tive que sair da live e voltar, porque está sendo assim. Toda vida, a primeira vez que eu entro, não parece que não dá o sinal para os que estão com o Instagram ativado, e é só na segunda vez que as pessoas então começam a participar da live, ok? Então daqui a pouquinho nós vamos dar início à nossa live. Espero que seja um tempo bem especial, um tempo de aprendizado e também um tempo de podermos nos ajudar mutuamente, tá ok? Amanhã às 9 horas, amanhã é quinta-feira, nós temos a nossa devocional pela manhã, e à noite nós teremos então o nosso momento de ensino e também oração, tá certo? Então que os irmãos possam se preparar para também o nosso dia de amanhã. Hoje nós vamos tratar de forma mais específica para os casais, mas vamos dar algumas dicas também para a família em si, de modo geral, com filhos. O assunto vai ser mais destacado para os casais, mas iremos de alguma forma abordar assunto para a família toda. E o tema de hoje da nossa devocional é: meu casamento sobreviveu à pandemia. Então nós vamos ver alguns princípios para podermos passar por esse período de quarentena e mantermos a unidade no nosso lar, no nosso casamento, tá ok? Então daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Vamos fazer o nosso momento devocional. Se algum irmão já tiver aí alguma pergunta, alguma coisa ou não tenha, você pode preparar aí alguma pergunta e a gente vê a possibilidade de respondermos algumas perguntas feitas pelos nossos ouvintes aí, os nossos participantes dessa live, tá ok? Muito bem, já são 18 horas, vamos dar início com oração. Vamos pedir a Deus então a direção para esse tempo agora, que Deus possa nos abençoar nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Deus querido, por mais um tempo juntos. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão nesse momento, que o Senhor derrame a sua graça na sua vida, que nós, Pai amado, possamos nesse momento ser edificado com a Tua palavra, também nos edificarmos mutuamente, que haja, Senhor Deus, a participação da Tua igreja para esse momento agora em que estaremos tratando deste assunto tão importante que é o casamento, os conflitos que talvez alguns já estejam passando, e que o Senhor possa derramar a Sua graça, Senhor Deus, em nossas vidas, nos dando sabedoria, Pai amado, compreensão e desejo de cumprirmos a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, como falei no nosso grupo lá, então teremos hoje um devocional direcionado para a família, né, para os casais, e o tema é: o meu casamento sobreviveu à pandemia. Então, segundo os jornais, alguns têm noticiado que o índice de divórcio cresceu neste período de pandemia, de quarentena. Os motivos são variados, mas o que tem mais trazido o divórcio, a separação, é a convivência do casal. A convivência tem sido, parece que, o principal motivo
dos divórcios nesta pandemia. Então hoje nós vamos meditar em alguns princípios que podem nos ajudar como casais a sobrevivermos nesta pandemia. E aí eu conto com a participação de vocês. Como? Vocês podem fazer perguntas, vocês podem hoje também colocar alguma posicionamento, falar alguma coisa sobre o assunto que estaremos tratando para enriquecer o nosso assunto, e também você pode participar da nossa live aqui ao vivo, né? Se você então quiser tratar de algo de forma mais dinâmica, então você me chama aí para fazer então o vídeo juntamente com você aqui a live ao vivo, tá ok? Então, olhando e meditando na palavra de Deus, nós vimos de forma muito clara princípios que podem nos ajudar a passarmos, a sobrevivermos como casais a esta pandemia. Então, o primeiro princípio, é o princípio básico, é que está na hora do marido verdadeiramente amar a sua esposa. E o texto que nós sempre lemos e tratamos é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o segundo versículo está no versículo 28, que diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Muito bem, então nós temos aqui um imperativo muito claro, a ordem do Senhor de que o marido precisa amar a sua esposa. Uma das coisas que precisa ficar clara, eu gosto sempre de frisar isso, é que o amor do marido à esposa, ele não é o retorno de algo que ela faz. O marido não vai amar a sua esposa somente no período que estiver sendo agradável para ele. O marido não deve amar a esposa somente no período em que a esposa está sendo benéfica para ele, está de alguma forma conseguindo trazer benefícios para ele, porque assim é muito fácil amar, assim é muito bom amar e demonstrar amor. Quando nós vamos meditar nesse texto de forma mais aprofundada, nós não vamos fazer isso hoje, nós não vamos fazer uma exposição do texto, nós vamos entender que o padrão do amor dentro do nosso texto é o padrão de Cristo. Ele vai dizer: marido, amai vossa mulher como também, da mesma forma que Cristo amou a igreja. E ele não para só aí. E ele diz: e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu a sua vida por ela. Então a ideia, o padrão do amor bíblico do marido à esposa é o amor sacrificial. E quando nós vamos entender como foi que Cristo amou a igreja, que somos nós voltamos um pouquinho para o tempo e vemos qual era a nossa condição como amados. Nós estávamos, a Bíblia diz, perdidos. Nós estávamos longe. A palavra de Deus diz que nós éramos por natureza filhos da ira. A palavra de Deus diz que nós éramos ímpios, rebeldes, desobedientes, alheios. Paulo vai falar que nós estávamos mortos. E quando a gente vai ter a ideia de alguém morto, é alguém que já está em um estado de putrefação, ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer, nós não tínhamos nada a dar em troca do amor de Cristo.
Então, nós, maridos, precisamos, nesse período de quarentena, demonstrarmos o nosso amor à nossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a forma do amor é um amor incondicional. Eu não dou condição para amar. Eu não posso chegar para minha esposa e dizer, olha, eu só posso lhe amar se você me tratar assim, se você fizer isso, se você me tratar melhor, você está muito zangada, você está muito estressada, e você está de TPM, eu não aguento mais, então não dá para me amar desse jeito. Não é assim. Melhor que eu lhe amo. Não, é um amor incondicional e, ainda por cima, é um amor sacrificial. Ou seja, é um amor que se dá, é um amor que está pronto a ser dado em todas as circunstâncias. Então, isso vai ajudar. Agora você pode estar se perguntando, mas pastor, como é que eu faço isso? Eu não aguento mais, a situação aqui está ruim, eu não tenho mais paciência. Então deixa eu lhe dizer algo interessante para lhe ajudar. Primeira coisa que a palavra de Deus diz é que nós temos que amar a nossa esposa. Então é uma obrigação, ou seja, não é um sentimento. Eu não tenho que sentir amor por ela. Eu não tenho que sentir nada. Meu coração não tem que bater mais forte. Eu não tenho que ficar com a mão gelada, sentir aquele embrulho no estômago. Isso aí não é amor, isso é a paixão. Isso é aquele momento de toda emoção de se conhecer aquela pessoa quando você está enamorado. O amor, ele é uma ordem que é dada e um ato que você faz por obediência a Cristo. Então, amamos a nossa esposa não é através de sentimentos. Eu não tenho que sentir nada. O que eu tenho que fazer por ela é amar. Então, como é que eu demonstro esse amor? Então, nosso segundo versículo, que é o 28, vai nos dar aqui uma ideia. Ele vai dizer, da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, meus amados, nós temos que amar a nossa esposa como nós nos amamos. E aqui esse texto está exatamente colocando em xeque o nosso egoísmo. Ele está querendo que nós paremos de olhar para nós mesmos e demos a atenção necessária à nossa esposa. Ao invés de estarmos fazendo culto a nós mesmos, olhando para nós, não é porque eu preciso disso, eu preciso isso, eu estou necessitando disso. A ideia é pare de fazer esse culto a você mesmo, essa adoração e esse amor exagerado a você, e dê agora essa atenção à sua esposa. Porque se você está amando a sua esposa, aí o versículo daqui a deixa. O versículo ele diz, porque você vai estar amando a você mesmo, ou seja, vai ser algo benéfico. Então, se eu der a atenção necessária à minha esposa e tratá-la como deve ser tratada, como é, incondicionalmente eu tenho que amá-la e com amor sacrificial, eu serei beneficiado desse amor. E aí você pode estar perguntando, e aí você também pode perguntar, né? O irmão Fábio aqui, o Aldair, ele botou os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne, glória a Deus, exatamente. E aí se ela agora é uma só carne comigo e eu fizer aquilo que a Bíblia diz que é amá-la como Cristo amou, eu serei também beneficiado. Então como é que eu faço isso? Então, amados, nós temos 1001 maneiras de preparar este terreno do amor no nosso lar. A nossa esposa, ela sente necessidades, né? Talvez você não tinha a oportunidade de passar todo o dia com a sua esposa. Talvez esteja acontecendo agora. Talvez vocês só se viam algumas horas à noite, quando você chegava do trabalho e ela chegava, ou quando só você trabalhava e sua esposa passava o dia em casa. Então a rotina para essa pessoa, para essa esposa, ela continuou quase que a mesma, para a que vive em casa, com um acréscimo de uma pessoa dentro de casa que provavelmente vai estar estressada, porque não está fazendo aquilo que era para fazer,
que era trabalhando, porque o Senhor quer que o homem faça isso, ele precisa trabalhar, do suor do seu trabalho ele vai trazer o pão, e às vezes o homem fica numa condição muito estressante por não estar mais na sua rotina de trabalho. Mas também existe o outro agravante, que é a condição financeira. Provavelmente a condição financeira hoje em muitos lares não está mais como antes. E uma das coisas que deixa qualquer homem responsável numa situação delicada e de fácil se estressar é quando ele não está conseguindo administrar financeiramente o seu lar. E ainda tem mais as coisas do dia a dia, que aí a rotina muda completamente. Tinha uma hora para acordar, tinha uma hora para dormir, tinha algumas coisas para fazer durante o dia que agora não tem mais, e às vezes então este camarada fica como se fosse um peso morto dentro de casa. E aí aquela mulher que tinha toda uma rotina também de cuidar dos filhos, os filhos iam para a escola, depois voltavam, ela tinha que... Tudo isso foi quebrado, então está altamente desgastante para a esposa e altamente desgastante para o marido. Então é nessa hora que você precisa demonstrar o seu amor. E aí você vai demonstrar o seu amor através da paciência, através da ajuda, através do cuidado, através da participação, através de alguma atividade juntos, para que vocês possam de alguma forma diminuir esse estresse. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, também nos dá aqui uma orientação importante. Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura, ou seja, não trate a sua esposa com, deixa eu ver aqui a outra versão que eu acho boa, com aspereza, se eu não me engano está aqui, com grosseria. Então isso também é uma forma de demonstrar o seu amor. Então você pode estar no pico do seu estresse, né, as suas preocupações, as suas dificuldades, a sua luta aí com as suas coisas, e é muito fácil sermos grosseiros, tratarmos de forma bruta, né? E aí temos que ter esse cuidado e podemos demonstrar o nosso amor à nossa esposa através do cuidado com as palavras. O nosso texto de Efésios, eu gosto muito também de falar sobre isso. Ele fala neste momento sobre o amor específico do marido para com a sua esposa. Nesse momento, Paulo vai dedicar uma atenção de como deve ser esse amor, e que esse amor é uma ordem dada por Deus para o marido. Ele deve cumprir e ele vai mostrar o padrão. O padrão é como Cristo amou a igreja. Mas, quando nós vamos analisar o capítulo, que é o contexto aqui imediato da carta de Efésios, nós vamos ver aqui algo interessante. Em Efésios capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: vocês, deixa eu pegar aqui a versão Almeida, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E eu quero então aqui trazer mais uma coisa importante. A ordem de amar não é somente para o marido. O marido ele tem que amar de forma específica. Mas quando nós voltamos para o começo, para o contexto imediato, nós vemos aqui Deus chamando a sua igreja. Ele está chamando os membros, os crentes da igreja de Efésios. E ele diz o seguinte: olhe, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitem a Deus como filhos. E ele diz: e andai em amor. Como é a forma desse amor? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, a esposa também salva,
crente, filha amada de Deus, deve também andar em amor, como Cristo nos amou. Então, a ideia do amor cristão, ele é válido para o marido e para a mulher. O marido tem que dar uma atenção, é uma responsabilidade maior. Mas existe aqui a contrapartida também, que a esposa deve demonstrar o amor. Ou seja, o amor é uma via de mão dupla. Na verdade, o amor caracteriza a vida do cristão. O irmão Vitor está colocando aqui isso mesmo, pastor. Até porque a Bíblia se refere à mulher como o vaso mais frágil, ou seja, tanto emocionalmente como também em outras áreas. O Fábio aqui está dizendo, temos que praticar o fruto do Espírito e sermos imitadores de Cristo. Exato. Agora, na prática, como é que isso vai funcionar? Como é que eu posso, então, demonstrar esse amor? Uma historinha aqui para a gente ver uma ilustração boa. Um esposo chegou para o pastor e disse, pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Não dá, o amor que eu tinha por ela acabou. Aí o pastor disse, olha, mas a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa. Não, mas não dá, eu não consigo mais amá-la. Não dá. E o pastor sabiamente disse, olha, mas a Bíblia diz que já que você não quer amá-la como esposa, você tem que amar como o seu próximo. A pessoa mais próxima de você é a sua esposa, você tem que amá-la. Deus manda amar de qualquer forma. Se você não quer amar como esposa, mas você tem que amá-la como aquela que é a pessoa mais próxima de você. Ela disse, não, mas não dá, porque a minha esposa para mim agora virou a minha inimiga. E aí o pastor olha para o irmão e diz, rapaz, ainda bem que você está me dizendo isso. Então vai ter solução. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo e ainda mais orar por ele. Ou seja, você tem que amar a sua esposa independente da condição. E amar, meu amado, não é só dar cheiro, fazer cafuné, não é só abraçar. Amar é muito mais do que isso. Amar vai além disso. Talvez alguma mulher agora pode se pronunciar. Você pode colocar aí como é que você gostaria, ou como as mulheres entendem que o marido está demonstrando de alguma forma o seu amor nesse momento de pandemia. Eu vou fazer aqui a pergunta para minha esposa aqui do meu lado e vou pedir para ela me dar aqui alguma dica também. Eu vou dizer para você, me dá alguma dica de como você entende que o marido deve demonstrar o seu amor à sua esposa, como Cristo amou a igreja. Coisas práticas. Sim, de coisas práticas, ok? E se tiver alguma irmã podendo colocar? Perdoando. Muito bem, minha esposa está dando aqui algumas dicas. Olha aqui a minha esposa me ajudando nesse momento. Então ela diz, olha, você quer demonstrar amor ao seu marido? Eu devia ter chamado ela aqui para estar comigo na live. Vem para cá, vai ficar aqui comigo, vai dar certo. Deixa eu fazer aqui a live aqui com ela. Pronto. Peguei ela de surpresa. Ok? Então tá aqui a minha esposa. Então, ela está dizendo aqui que uma das formas de demonstrar o amor do marido pela esposa é perdoando. Não é isso? Isso, exatamente. Mesmo quando ela pode ser injusta ou áspera, ríspida em momentos de tensão. Então você pode dispensar amor. Mostrar seu amor a ela dispensando perdão, né? O Fábio aqui está dizendo que está fazendo vários concertos na casa. Muito bem, Fábio, você é o meu herói, né? Fábio, eu sempre digo para minha esposa que ela é muito aperreada, ela quer as coisas muito rápido. Ela me pediu para mim consertar uma coisa, está só com um ano e ela já quer que eu faça. Eu disse para ela, tenha paciência, não é não, Fábio? Não, mas parabéns, Fábio. Realmente isso é o correto. A Gleice, o homem deve ser sensível à necessidade de ajudar a esposa nas tarefas de casa. Isso aí toda mulher clama, né? E a palavra de Deus diz isso em 1 Pedro, vai dizer que o homem deve ser participante da vida comum do lar. Então as mulheres gostam, e não é diminuir a masculinidade, né? Lavar o prato, varrer a casa, fazer a comida, algo desse tipo. Pronto, especialmente nesse tempo, né? Então as tarefas vão aumentar.
tem mais pessoas na casa, então isso fica mais estressante. Geralmente a esposa está cuidando da ordem da casa e aí as coisas estão saindo um pouquinho do ritmo, está mais acelerado, então você precisa ser mais compreensivo fazendo isso mesmo, contribuindo nas tarefas domésticas, lavando uma louça, né, mantendo organizado, ficando com as crianças. Então, ficar tempo com as crianças, ocupar as crianças também ajuda muito, a uma forma de demonstrar amor para sua esposa. Muito bem, a Vilna está dizendo aqui, isso eu entendo, né? E está sorrindo. Meu esposo tem mostrado seu amor por mim, me ajudando em casa, ajudando com as minhas filhas, suportando a minha TPM e me acalmando. Para a Vilna pode ter paciência e muita, mas é isso mesmo. Obrigado aí, Vilna, pela participação. E Júnior, estou orando por você, meu irmão. Nadiana, Violeta, tu tá bem? Olha aí, a Ioniele aí já tá chamando a Nadiana e a Violeta. Muito bem, meus amados, temos então aí algumas dicas de como demonstrarmos amor. Então, meu amado marido, você que está aí hoje nos ouvindo, você possa então tomar essas atitudes. Eu acho que uma das boas dicas é chegar para sua esposa e perguntar a ela. Diga, amor, minha querida, minha amada, como eu posso lhe ajudar? O que é que eu posso fazer para nesse momento de alguma coisa aliviar o seu dia? O que é que eu posso fazer? Né? E às vezes o homem fica meio que por acular, mas a esposa também ela pode ser sábia de alguma forma, de forma bem suave, né? Dar alguma direção, dizer alguma necessidade e assim os dois poderem se ajudar e se amar. Pronto, uma coisa também que é importante para as esposas, é uma forma de você demonstrar amor, não só com as tarefas domésticas, isso aí é bom, é desestressante e tudo, mas você pode também mostrar amor por ela, tirando tempo para orar com ela, chamando ela para orar, né? Tendo esses momentos espirituais, fazendo devocionais, não só esses que a gente faz agora, que a gente tem feito diariamente, mas também em particular. Então, ter tempo particular para as coisas espirituais, às vezes é difícil tirar esse tempo, mas com certeza ela vai se sentir muito amada. Muito bem, as mulheres estão amando, né? A irmã Nadiana está dizendo que está aqui, no caso no Vitor, ela que está vendo com ele, e o Vitor tem ajudado muito. O irmão Berg está dizendo, eu faço tudo que a Lide manda, aí fica fácil o nosso dia. Muito bem, meu irmão, você é o nosso exemplo, meu amado. A irmã Gleice Pinheiro está dizendo, a esposa ao mesmo tempo deve ter sabedoria e submissão ao marido e não cair na tentação de causar atrito se o esposo estiver ajudando ou mesmo estiver desorganizando o que ela organizou. Eu tenho uma dificuldade, eu não entendo como é que vocês conseguem varrer a casa. Eu varro a casa, logo em seguida a minha esposa varre e tira 4 vezes o tanto de sujeira que eu tirei. Eu não sei que mágica é essa. Para mim a casa está varrida, mas elas conseguem de uma forma mágica tirar mais sujeira, parece que eu fiz foi sujar. Então tem essa dificuldade. E eu creio também que uma dica boa é, os homens não têm experiência em muitas coisas, eles não vão fazer com tanta destreza como a esposa. Então a esposa tem um pouquinho de paciência e talvez ajudando, dando alguma dica, ou vendo pelo menos o esforço que ele está tendo em ajudar. A irmã Daniela está falando, meu me ajuda. Estamos bem, mais unidos do que antes. Amém, graças a Deus, irmã. A irmã Anne, acredito que as mulheres se estressem mais em ordenar sobre o lar. Exatamente, existe ali então aquele estresse do dia a dia, de cuidar das coisas do lar, e é realmente estressante. A vida está colocando, mas sem brincadeira, agradeço a Deus esse isolamento, porque tenho fortificado meu casamento, meu relacionamento com minhas filhas. O ruim ainda não chegou forte. Nossas refeições juntos e o nosso culto. Muito bem, irmã Violeta diz que está aqui, né? Tem a mesma impressão, pastor. Assinado Leandro, olha aí. É isso mesmo, a gente varre, mas a mulher vem depois e varre, parece que quer humilhar, né? Mas vamos aprender um dia. A irmã Gleice está dizendo que o esposo ajuda muito, ele é maravilhoso. Amém, irmã, graças a Deus. A irmã Anne, mantendo o equilíbrio de sentimento melhora. É isso que a gente tem que tentar de alguma forma manter o equilíbrio, né? Eu acho que um dos grandes problemas, que foi o que eu disse, dos divórcios ter aumentado,
é exatamente porque o sentimento está muito à flor da pele, é muito estresse, é muito dia junto, é muita coisa que não tinha antes, né? A rotina mudou completamente, então às vezes o sentimento ele é atingido bruscamente por causa disso. A irmã Ioniele aqui fazendo aqui o elogio ao irmão Everton, meu amor é maravilhoso, amém. A irmã Violeta está dizendo, o Leandro vai passar o pano passando por cima de onde já passou. Tá certo, mas tá passando, né? Mas tá passando. Muito bem, então vimos aqui algumas dicas. Então, o primeiro princípio é maridos. Mas pode ficar, vai ficar aqui agora, vai ter a segunda parte. O primeiro princípio, então, para sobreviver a essa pandemia é que o marido é hora de amar biblicamente a sua esposa. Não trate-a com aspereza, com grosseria, e entender que o amor é mútuo, como vimos em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Agora o segundo princípio, deixa eu só ler aqui algumas mensagens. A irmã Violeta, deixa eu botar aqui. Mantendo o equilíbrio no sentimento melhora, meu amor é maravilhoso. Então, Fábio, eu e minha esposa Melina somos líderes de casais na ICE Nova Vida em Ceilândia, Distrito Federal. Olha aí, meu amado, Deus abençoe esse ministério, ele é muito importante numa igreja, né? Fortifica as famílias, fortifica os casais. Então que Deus continue abençoando sua vida e da sua esposa para ser uma grande bênção aí na Igreja Cristã Evangélica Nova Vida na Ceilândia. Que Deus abençoe. O irmão Vitor aqui afirmando que o caminho é esse, irmão Leandro. O irmão Fábio mais uma vez, amamos ficar juntos. Eu peguei férias para cuidar da família nesse momento. Amém. Que Deus abençoe. A irmã Violeta, pastor, ela me expôs ao ridículo. Todo mundo riu de mim. Assinado Leandro. Não, amado, é assim mesmo. É a hora da vingança. Aceite, você tem que amar sua esposa. Viu? De todo jeito, é o amor sacrificial que tem que ser agora demonstrado a ela. E aí você, como a esposa aqui, a minha esposa falou, é uma forma de amar a sua esposa é concedendo perdão a ela. Perdoe a sua esposa nesse momento. Então, primeiro princípio, marido tem que amar a esposa. O segundo princípio, esposa, é hora de ser submissa ao seu marido. Em Efésios capítulo 5, nós então vemos também este imperativo que a esposa precisa, no versículo 22, ser submissa ao marido. Diz aqui no versículo 22 o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então a ideia de submissão bíblica não é uma ideia de subjugar. O marido que ama a esposa, ele não vai subjugar a sua esposa. O marido que ama a esposa, ele vai então cuidar dela com amor. E aí então é fácil a esposa então ser submissa a este marido. O submeter aqui não é também se excluir ou ser alguém que não participa de nada, ou alguém que só recebe ordens e cumpre cabalmente como recebendo ordem de um general, e aí você cumpre como um soldado raso, né, de primeira linha, e aí então você vai só cumprir a ordem de um general. Não é assim também. A submissão é alguém que está se colocando numa posição de ajudar. É aquela que vai estar então se colocando à disposição e se colocando também como alguém que auxilia o marido. E o bom é que nós temos também aqui o padrão. Diz que as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Ou seja, ela se submete ao marido como alguém que se submete ao Senhor. Então, quando nós vemos essa imagem, a gente vê na palavra de Deus que a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Ou seja, nós temos condição de nos submetermos ao Senhor também, porque os mandamentos do Senhor não são mandamentos penosos. Mas eu quero tirar mais algumas lições, deixa eu só ler aqui o irmão Fábio dizendo: os dois na mesma missão, conforme
os papéis de cada um. Exatamente. A missão do casal é edificar o lar, é crescer mutuamente. O marido vai cuidar da esposa e apresentar, assim como Cristo vai apresentar a sua esposa, né, a noiva, sem mancha, nem ruga, nem mácula. O marido vai ter que cuidar da sua esposa assim, tem que estar pronto a dar sua vida por ela, proteger a sua esposa. E aí a esposa, com o seu papel de submissão, vai cuidar e ajudar o marido a administrar o seu lar. O irmão Berg diz: Jesus disse, aquele que ama guardará as minhas palavras e obedecerá os meus ensinamentos. Então essa é uma das dicas importantes. Outra coisa também importante para se falar é que alguns esposos, apesar de estarem em casa, eles têm que fazer tarefas do trabalho, né? Às vezes da faculdade. Isso tem tomado muito tempo de alguns homens na internet, e aí entra a submissão da esposa como auxiliadora, porque a auxiliadora ela vai fazer exatamente isso. Para que o seu esposo cumpra a missão dele, cumpra uma boa missão, você precisa ser aquela que vai auxiliar, que vai apoiar, que vai impulsionar. Então, esse tempo que ele tira na internet e às vezes dificulta dele te ajudar na louça, com as crianças, você precisa também ter mais compreensão, porque é difícil passar muitas horas na internet, muitas horas vendo vídeo, e aí isso tem criado também, pelo que a gente tem conversado com alguns casais, um certo tipo de tensão. E aí é a hora de você ser a auxiliadora idônea, tendo essa compreensão, fazendo com que ele tenha ambiente para cumprir bem a missão dele naquele objetivo que vocês dois têm, né? Dele avançar na sua vida acadêmica ou mesmo no seu trabalho, se sair bem. E aí ele vai precisar do seu apoio, do seu suporte. Uma das coisas boas para se ter ideia do que é uma mulher submissa, eu creio que um dos melhores textos está, então, em Provérbios 31. Nós vemos a figura desta mulher como uma figura de uma mulher altamente submissa, apesar dela ter alguns atributos, algo que parece que é de alguém muito independente. E eu queria ler então um pouco esse texto, porque nós vamos ver aqui algumas coisas importantes que podem servir de orientação para a esposa entender essa submissão. Então, diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de mais finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então essa mulher, sendo submissa, ela é uma mulher que consegue auxiliar na renda do lar. Ela consegue administrar. Ela não é aquela mulher que chega no fim do mês e o cartão do marido estourou. Ela não é aquela mulher que vai lá na merceariazinha da esquina e compra a mercearia toda e no fim do mês o marido tem que pagar a conta. Ele confia nessa mulher e ele sabe que ele não vai passar necessidade, não vai faltar ganho. E diz assim, ela lhe faz o bem e não o mal. Agora quando? Quando está de TPM, não. Quando está de TPM não pode, não, tem que aceitar se ela fizer o mal. Não, diz aqui todos os dias da vida. Então essa mulher submissa, ela está buscando fazer o bem, e fazer o bem é um princípio bíblico. Quando diz aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando, é o pecado da omissão. Então a mulher submissa, ela vai tanto ajudar o marido nesta área financeira, como também ela vai ser uma mulher que vai fazer o bem para ele, né? Como a minha esposa falou, às vezes tem maridos que estão em casa, mas estão fazendo home office, estão tendo que fazer alguma coisa para a empresa, ou tentando se virar de alguma forma para adquirir alguma renda. Então você também precisa ter paciência e fazer o bem, e ajudá-lo nesse momento de que ele provavelmente está tentando trazer algum recurso, né? Então, para não faltar o ganho. Então a mulher submissa, ela vai ser sensível a isso. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão.
Ainda é noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha e com a renda e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então aqui vai falar que essa mulher, ela, de alguma forma, vai ajudar financeiramente no lar. Ela vai, de alguma forma, trazer alguma renda. Ela está vendo que aquilo que ela está fazendo é bom. Aquilo que ela está fazendo está trazendo lucro e não está tendo prejuízo. Ela consegue fazer investimento, inclusive, de propriedades. O esposo confia nela e deixa ela administrar isso. Isso é bom também. E também diz aqui que ela ainda ajuda os necessitados. Ela está pronta para fazer aquilo que é bom. Ela abre mão ao aflito. Então essa é uma mulher que está atenta às necessidades do seu lar, atentas às necessidades financeiras do seu lar, mas também ainda está atenta à necessidade dos próximos, daqueles que estão precisando. Uma das coisas também que ela faz é observar o andamento da casa. Ela é então o general daquele quartel, ela está vendo se as coisas estão funcionando como deve. Então essa aqui é uma imagem de uma mulher submissa. Então você pode ver que ela não está aqui sendo suprimida de nada, mas está fazendo uma ótima parceria com o seu esposo. No versículo 21 diz: no tocante à casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e púrpura. E aqui, então, vai dizer: o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assentam com os anciões da terra. Ela faz roupa de linho fino, vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade dos seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então essa mulher aqui, ela então cuida tão bem do marido, que o marido ele é estimado, ele passa a ser olhado, visto. Olha, ele acaba recebendo fama devido ao cuidado da esposa, entende? Então a esposa acaba dando honra ao seu marido pelo bom papel desempenhado no seu lar. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Isso aqui eu creio que é uma das coisas importantes, né? A mulher submissa, ela vai ser prudente, ela vai falar, se comportar, né? Muitas vezes existem aqueles momentos de estresse, a mulher dá o grito com o marido, quer mandar no marido, quer botar lá, como a gente diz aqui no nosso Ceará, viu, pastor Fábio? Quer botar a cangaia nas costas do homem e quer montar em cima. Então a mulher sabe, ela sabe como conduzir, inclusive, o marido àquilo que ela está estimando. A boca, diz aqui, né, a instrução da bondade está na sua língua, ou seja, ela sempre conduz para aquilo que é bom. E então é algo maravilhoso. E aqui então, no finalzinho, vai dizer: levanta-se seus filhos, e lhe chamam de ditosa. Só um minutinho. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E aí o que é que vai acontecer? Tanto os filhos como o marido agora reconhecem e louvam essa mulher, elogiam essa mulher, dizem a importância dessa mulher no lar. Então, minhas amadas irmãs, submissão bíblica não é estar apagada no lar, não é de forma nenhuma ser alguém que é sobrepujada, muito pelo contrário. E aí os homens entendam isso. A submissão bíblica, ela dá margem para que aquela esposa amada ajude, auxilie, ela vai lhe honrar. A submissão bíblica faz com que o marido seja honrado, e a submissão bíblica faz com que no final toda a sua família a honre, a louve, a reconheça. E ele diz: olha, muitas mulheres procedem de forma virtuosa, mas a minha ela é melhor que todas. E aí então o final
diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, meus amados, a submissão bíblica, como é ao Senhor, então a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada, ela será reconhecida, tanto por Deus, como por aqueles que estão à sua volta, participando do seu dia a dia. Vai ser reconhecida como ela é uma mulher prudente. Aqui a Violeta está dizendo: chocolate Cacau Show, o shopping está fechado. Irmã, infelizmente não tem como ter Cacau Show, tá certo? O Leandro que está assinando essa mensagem. Ok, irmão Leandro? Aí é para fazer, aí é extra, viu? Aí é a dose extra, para acalmar, para chegar e fazer assim uma carícia a mais. Graça, né? É graça, isso aí é graça. Deixa eu ver aqui. Opa. Manter a casa sossegada, a Vilna está dizendo, para que o esposo não se estresse. Exatamente, o irmão Fábio dizendo algo muito importante. É a esposa que valoriza seu marido, principalmente na presença de outros. Isso serve para moldar um bom marido. Isso, aí é exatamente o que a gente viu aqui em Provérbios, é que essa esposa, né, a mulher virtuosa, ela é diferente do que o mundo pensa que é a submissão. Então, para o mundo, submissão é ser completamente apagada e só obedecer. Não é exatamente isso, porque o que nós vemos aqui é uma esposa totalmente atuante, que ganha, que tem um ganho extra, que ela não está o tempo todo cuidando de tudo na casa, na organização. Ela tem pessoas que fazem, mas ela assume a responsabilidade comandando, né, dando as direções. E aí no final, quem é beneficiado? O marido é beneficiado, porque ele é elogiado, ele é reconhecido por ter uma esposa que o honra. Mas o que nós vemos aqui é uma esposa bem atuante, tanto no ganho como na questão de casa, o cuidado dos filhos. Então ela não é uma mulher apagada, né? Uma mulher que está sendo subjugada, como o pastor Segundo falou. Muito bem. Então, assim como nós vimos que o amor é algo que é a especialidade do marido, e vimos que a submissão também é a especialidade da esposa, mas vimos também que o amor deve ser mútuo. Lá em Efésios capítulo 1 e 2 vai dizer que os dois devem amar como Cristo. Assim também, em Efésios capítulo 5, 21, vai mostrar que os dois devem ser também submissos. Versículo 21 de Efésios 5 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a sujeição, a submissão também, ela vai partir do marido. Como um crente em Cristo Jesus, ele sendo submisso ao marido, ele vai entender que em certos momentos ele vai ouvir o conselho da sua auxiliadora, daquela que está fazendo de tudo para colocar este homem em lugar de destaque, fazendo de tudo para fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira, porque os dois vão ganhar com isso. Esse marido, então, em alguns momentos, ele vai reconhecer que vai precisar sim ser submisso à sua esposa, porque é uma ordem, é um imperativo, faz parte da mutualidade cristã, o ser submisso um ao outro. Ou seja, a mulher, ela tem certos toques extra que muitas vezes o homem não tem. A mulher tem uma visão, às vezes, além do alcance. Ela vê coisas que nós muitas vezes não vemos. Elas conseguem ver um risco de alguma coisa, elas conseguem detectar perigos em algumas áreas que muitas vezes nós não vemos. E não é humilhação e nem é rebaixar-se, se colocar à disposição e se submeter aos conselhos da esposa. Então isso é importante também, amados. Isso é uma forma de mostrar amor ao marido ou à esposa. Isso é uma forma de mostrar também que a ama, porque você vai sacrificar talvez o seu orgulho e vai entender que a esposa reconhece isso. O irmão Leandro botou: graças a Deus eu faço bruaca toda hora, né, como forma aí do extra. A irmã Fernanda, né, coloca: verdade, vemos mesmo. Então as mulheres têm o dom, a visão além do alcance. Eu pensei que eu ia conseguir dar aqui os meus 6 princípios, eu só dei 2 e correndo.
Eu quero ver se eu consigo dar pelo menos mais um, que eu creio que é importante. Diz o seguinte: o terceiro princípio é, para que você consiga sobreviver a essa pandemia, é hora de buscar mais a palavra de Deus, juntos, mas também individualmente. O Salmo 119 é um hino de louvor à palavra de Deus. O Salmo 119, ele sendo aberto em qualquer versículo, você será conduzido ao amor à palavra de Deus. E eu quero ler aqui o versículo 10 e o versículo 11 do Salmo 119, para que você possa, então, entender um pouco mais sobre o amor à palavra de Deus e esse momento da sua hora devota, tá certo? Diz o seguinte, versículo 10 do Salmo 119: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então existe aqui a necessidade individual de buscar a Deus de alguma forma, e ele faz aqui então uma súplica para que ele não fuja dos mandamentos do Senhor. E para que isso aconteça, você precisa estar se alimentando da palavra de Deus. E aí ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então isso é algo que precisa ser feito no lar, tanto de forma conjugal, mas também de forma individual. Deixa eu só pegar aqui, eu tenho esse livro, vai ficar de trás para frente, devocional para casais. Ele é muito bom. Hoje você só consegue comprar ele pela internet, né? Nós tentamos comprar aqui em uma livraria bíblica e não tinha mais, e nós conseguimos comprar pela internet este livro. Então ele é muito bom, é um devocional para o ano todo, e no final de cada dia, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui bem no finzinho, o autor ele faz então algumas perguntas para que sejam debatidas entre o casal. Então você faz a meditação. Após a meditação, então tem sempre o que você faria, o que você deve fazer, como você não deve fazer. Então ele dá alguma coisa para que você e o seu cônjuge medite sobre aquilo que foi falado e que possa tomar algumas decisões no dia a dia. A editora, deixa eu ver aqui, Publicações Pão Diário. Depois você pode tirar aí um print. E o autor dele é o David, tá vendo? E Teresa Ferguson, ok? É excelente esse devocional, eu recomendo para todos os casais. É muito, muito, muito bom, ok? É um devocional. Pastor Violeta, estamos com um livro seu aqui. Amanhã, ok, irmã. Deixa eu ver aqui. A irmã Oniele, uma semana para esse assunto. Exatamente, irmã. E já eu acho que não vai dar para dar o terceiro, que é esse aqui completo. Mas deixa eu ver aqui. Pensei o mesmo. A irmã Violeta está dizendo. Qual editora já disse? Pastor, estamos com um livro seu aqui. Ok, irmã. Esse devocional é ótimo mesmo, estando usando por sua indicação. Então a irmã Stephanie e o irmão Daniel estão usando esse devocional. O Vitor também, se eu não me engano, e a irmã Nadiana também estão usando esse devocional. Se não me engano, o irmão Everton, não tenho muita certeza, com a irmã Niele também estão. Estava em promoção. Olha, a irmã Stephanie está dizendo que estava em promoção esses dias na Amazon. Então, você pode fazer essa aquisição, é maravilhosa, é uma das coisas que a gente recomenda para o casal. Então, você deve fazer a busca da palavra de Deus conjugal. Esse é um devocional maravilhoso para você fazer, e também você pode fazer e deve de forma individual. Então a palavra de Deus ela vai evitar com que você peque. A palavra de Deus vai ajudar com que você ame verdadeiramente a sua esposa, a esposa seja verdadeiramente submissa, os dois evitem brigas, os dois possam exercer graça, os dois possam se perdoar mutuamente, e aí vai uma lista de coisas que a palavra de Deus acaba fazendo na nossa vida. Segundo Timóteo, nós temos de forma clara Timóteo sendo exortado
quando diz que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação, para a correção, para o ensino. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meu amado, a palavra de Deus, ela é que vai nos conduzir, nos corrigir, nos educar, nos dar condições, sermos exortados também, tinha exortação, por ela. Então, é a palavra de Deus que vai fazer com que possamos também, e de forma saudável, sobreviver como casais a esta pandemia. Então, meus amados, eu fiz aqui 6 princípios sobre isto, né? E a gente vai fazer então o seguinte: amanhã, o nosso estudo à noite, nós vamos falar mais sobre esse assunto. E aí eu convido você a chamar outro casal ou outros casais para estar conosco na nossa live amanhã às 18 horas. Nós vamos então ver mais princípios de o que devemos praticar para conseguirmos sobreviver a esta pandemia, tá certo? O Vitor está dizendo que o livro está custando agora R$ 28,76 na Amazon. Então, quem quiser entrar na Amazon e comprar aí esse livro, é uma boa dica, eu recomendo para você. A irmã Ana está dizendo que a palavra sempre é o nosso guia, amém. A irmã Ioniel está dizendo que esse assunto é maravilhoso e nos edifica muito. Exatamente, por isso que a gente sabe que nesse momento existe essa crise, existe essas lutas conjugais e que a gente precisa de alguma forma se alimentar, a gente precisa de alguma forma fortalecer os casais da igreja. E como eu vi que esse é um assunto impertinente e urgente, então quis trazê-lo hoje e nós vamos dar continuidade, porque o meu tempo aqui já vai estourar, vai desligar já, tá certo? E nós vamos amanhã continuar esse assunto, tá bom assim? Amanhã nós estaremos dando continuidade aos princípios de como sobreviver a esta pandemia, tá ok? Então vamos encerrar esse tempo agora em oração, vamos pedir a graça de Deus para esse momento. Vou pedir para minha esposa então encerrar esse momento orando. Ok, então oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor é, Senhor Deus, pelos Teus ensinos. E queremos te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que a Tua palavra nos orienta, nos ensina, Senhor Deus. Nos dá sede, Senhor Deus, nos dá submissão primeiramente a Ti, Senhor. Nos ajuda a Te amar como realmente o Senhor deve ser amado e então assim poderemos ser cônjuges melhores. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar nossos cônjuges, não só de palavras, Senhor Deus, mas de fato e de verdade, como a Tua palavra nos ensina. Obrigada por esse tempo, por essa ferramenta, por cada casal, por cada amigo, por cada irmão que pôde assistir esse tempo aqui, que tenha sido edificante para cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Então amanhã vamos dar continuidade a esse assunto às 18 horas. Aí você já convida mais algum irmão para estar conosco. O vídeo vai ser postado no YouTube, tá certo? Então nós vamos ter esse vídeo lá para ficar no YouTube, para você ver quando for preciso ou indicar ele para alguém, tá bom? Então que Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite de paz e tranquilidade, as forças sejam renovadas. Boa noite, irmão Marinho, um abraço aí para a irmã Helenus, para os seus filhos, que Deus abençoe. Obrigado, irmão Fábio, pela participação, também o Alberto aí conosco, irmã Antônia também, que Deus abençoe. Ok, meu irmão, um grande abraço. Grande abraço e até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã, meus irmãos. Às 9 horas devocional e às 18 a continuação desse estudo então, tá ok? Que Deus abençoe a todos.